Sabe aquele tipo de filme que você assiste, você não entende muita coisa. Quando termina, você fica olhando para o nada, refletindo, apenas pensando. Mas você sabe, no fundo do seu ser, que aquele filme foi muito bom. É justamente como foi Vivarium. Vamos conversar sobre ele? Eu sei que ele é um filme assim que pode ter causado algum tipo de dúvida nas pessoas, e é justamente sobre isso que a gente vai conversar aqui. Bora lá? Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, e a gente vai conversar sobre Vivarium. Basicamente foi um filme que me causou algum tipo de estranheza enquanto eu assistia, e que inclusive eu tive que assistir com um caderninho do meu lado para fazer algumas anotações de ideias. São justamente essas anotações que estão aqui no meu computador e que eu vou ter que ficar às vezes olhando aqui para trazer para vocês. Mas enquanto eu assistia, inclusive eu queria trazer essa sensação para vocês, me lembrou muito as HQs de Patrulha do Destino e também a série. Por quê? Porque Patrulha do Destino ela é uma equipe de heróis, né, da DC, muito peculiar, que muitas vezes mostra para o leitor, ou para quem está assistindo, se for a série, que eles sabem que eles são integrantes de histórias em quadrinhos. Eles sabem que aquilo não necessariamente é uma vida real. Eles sabem que eles estão vivendo uma coisa fictícia. E aqui me lembrou muito bem essa história da Patrulha do Destino, e as histórias, no caso da Patrulha do Destino, simplesmente porque os personagens principais aqui, eles têm a sensação, eles sabem em determinado momento da história que aquilo não é justamente exatamente a realidade. Eles entram numa espécie de redoma, não sei explicar muito bem. Na verdade, dá para ser explicado muito bem, no caso, que é o fato de que parece que eles entram em uma maquete. Eu vou explicar aqui com mais detalhes, né? Vamos lá. Basicamente aqui a gente vai acompanhar um casal. Ela trabalha numa escola como professora, ele trabalha na manutenção dessa mesma escola e eles partem em busca de uma casa para morar. Aparentemente, compraram uma casa para morar. E aí eles vão até uma imobiliária. Na imobiliária, eles têm aquelas espécies de maquete, vocês já devem ter visto, com a construção em venda. Então, tem essas espécies de maquetes em exposição. Eles começam a observar essa maquete e tem um atendente, né, que vai ali e mostra para eles e fala que é um novo empreendimento, um empreendimento que vai levar muita felicidade para eles. Sem muito trejeito, esse atendente acaba falando assim: não, eu levo vocês até esse lugar para vocês conhecerem. Mas sem trejeito ainda, o casal não consegue negar. Do tipo assim, eles não queriam muito, mas eles não conseguem negar o fato daquele atendente estar se dispondo a levá-los até o lugar. E aí, cada um em carro diferente, o casal em um carro e o atendente em outro, eles chegam até esse condomínio novo de casas, todas verdes. E aqui, por que eu tô falando do verde? O verde ele é predominante nesse filme, simplesmente porque todas as casas desse enorme condomínio são verdes, mas ele tem uma explicação. A princípio, quando você começa a ver, quando eles veem a casa também, o verde parece acolhedor, parece esperançoso, digamos, né? Só que, conforme o filme avança e o sol vai diminuindo, né? O tempo vai entardecendo, aí depois escurece, enfim, acho que vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Nesse caso, o verde ele vai assumindo tons menos amistosos. Ele vai se tornando mais enjoativo, mais chato, não sei, dá uma sensação estranha ao você ver o verde. E por quê? Porque basicamente a sensação que eles têm é de estarem dentro de uma maquete. Lembra que eu falei da maquete que eles estavam observando? Sabe quando você vai no shopping ou você vai até uma imobiliária e tem uma maquete do condomínio cheio de casinhas repetidas e iguais para dar a sensação de que é real para o comprador? Então, em determinado momento eles entram na casa, né, para conhecer a casa, e aqui chega o ponto em que tem o número 9 na entrada da casa e o vendedor, né, ele fala assim: então, eu acho que vocês ficariam melhor aqui na casa 9.
porque vocês não estão no começo da vida e vocês também não estão no final, é isso que ele quis dizer. Então é meio que como se fosse o meio termo ali. Beleza, vida que segue, eles entram na casa, começam a conhecer. Aparentemente tem um kit de boas-vindas na geladeira. Dentro do quarto tem a fotografia da própria casa e essas fotografias da própria casa vão se repetindo em quadros dentro da casa, o que já é estranho por si. Mas vamos lá. E aí, quando eles se percebem, eles estão sozinhos dentro dessa casa. O vendedor foi embora, sem que eles percebessem, eles entram no carro e começam a tentar sair desse condomínio. Percorrendo as ruas, eles percebem que eles estão andando em círculos, que todas as casas são iguais, elas se repetem e que eles não conseguem achar a saída. Eles estão presos em uma espécie de maquete. Beleza? Chegamos até aqui? Então a gente vai começar a conversar de fato sobre o que é o filme, tá? Se você não assistiu, eu faço a recomendação de que você assista. Ver o vídeo antes de assistir não vai influenciar muito, mas você já vai pro filme, digamos assim, com a compreensão dele. Vamos lá, então. Quando eles estão ali, alimentos começam a surgir em caixas e essas mesmas caixas são utilizadas para eles colocarem todos os lixos, colocarem essa caixa na rua, essa caixa misteriosamente some e reaparece com alimentos em determinados momentos do dia. Em um determinado momento, inclusive, a hora que eles estão comendo um morango, que é desse kit de boas-vindas que eu tinha falado lá no início, esse kit de boas-vindas aparentemente não tem gosto. E eles vão atribuir isso ao fato de que não existe vida. E aqui é uma correlação que deve ser feita. O fato de que eles comem alguma coisa que não tem gosto vai representar que eles estão em um lugar que não tem vida. Como se tudo ao redor fosse um simulacro, uma simulação da vida e não a vida em si. Isso é o primeiro indício que o filme está nos mostrando, que eles estão isolados da sociedade em uma espécie de maquete que, na verdade, pode até chegar a funcionar como uma espécie de estudo. E a gente vai chegar nesse ponto específico. A repetição das casas vai realmente te dar uma impressão de maquete, não tem como você fugir disso. Foi muito bem elaborado, eu não sei exatamente como foi o por detrás das câmeras, não sei se eles realmente construíram ou se eles usaram uma maquete de fato para dar essa impressão, mas assim, é realmente essa impressão que você vai ter. Sabe por quê? Porque eles chega um momento que eles desistem de andar de carro e começam a falar assim, não, vamos seguir o sol. Seguindo o sol, a gente em uma hora ou outra vai encontrar a saída daqui. E eles não encontram. Eles vão de casa em casa que se repetem a mesma coisa, se repete tipo o gramado, os objetos, tudo é exatamente igual e aparentemente só a casa deles é ocupada. E aqui eu quero fazer uma correlação também com o fato do dia e da noite, que é uma questão muito interessante porque o céu ele parece também ser projetado. As nuvens não têm um formato de nuvem. Sabe, quando você desenha uma nuvem, aquilo lá não tem realmente o formato da nuvem, né? É o que a gente consegue desenhar de uma nuvem. E as nuvens terão esse tipo de formato. E outro ponto aqui que é bem interessante, que em determinado momento eles sobem no teto da casa e para buscar onde está a saída, onde está a saída. Em outro momento, mais ao final do filme, o cara ele começa a cavar. Ele acha assim que se eles estão numa espécie de maquete, se ele cavar fundo o suficiente, ele vai encontrar a saída também. E aqui a gente vai fazer uma correlação. Vocês já devem ter visto uma pintura chamada, acho que é Escola de Atenas, do Rafael Sanzio, que tem o Platão e Aristóteles. Eu vou pôr a imagem aqui. O Platão, se eu não me engano, ele está apontando para o céu e o Aristóteles está apontando para a terra. Qual que é a explicação dessa pintura e por que ela tem relação aqui no filme? Quando se aponta para o céu, quer dizer que a saída, a explicação de tudo está no céu, acima de nós. Quando se aponta para a terra, quer dizer que a explicação de tudo é terrena e está dentro de nós. E o que o filme quis fazer aqui? O filme quis mostrar exatamente as duas saídas que se buscam quando você está preso em uma situação. Você busca algo divino, externo, superior a você, e
você busca o que está próximo a você, o que você pode fazer. E aqui são as duas nuances exteriores e bem polares da coisa. Quando eles se veem presos, o primeiro ímpeto é buscar o céu. Quando eles se veem presos e que o céu não teve garantia nenhuma, eles buscam a terra. Compreendem isso? Quando ele cavuca a terra ali, ele não é uma coisa sem sentido do filme. Ao contrário, ele está querendo mostrar qual que é a solução que os personagens estão mostrando. Em determinado momento, depois que eles meio que se habituam, não se habituam porque eles nunca vão se habituar a uma vida presos dentro de uma casa verde, estranha, que não é a casa deles, que eles não sabem o que está acontecendo, mas em determinado momento eles recebem dentro de uma caixa um bebê. E aí dentro dessa caixa, na caixa está escrito assim: crie essa criança da melhor maneira possível e aí vocês serão liberados. Cara, aqui você vai compreender a nuance do filme, a nuance inteira do filme. O que eles estão conversando, o que eles estão falando pra gente, o que os diretores, os escritores, roteiristas, o que eles falaram pra gente? Eles estão mostrando a vida de um casal moderno, ok? Quando você compra uma casa com o seu parceiro, cara, não é minha crítica, tá bom? É a crítica que o filme vai fazer. Então, assim, vamos compreender aos poucos. Quando você compra uma casa com o seu parceiro, você vai se sentir preso até que aquela casa esteja quitada. Quando você tiver um filho com o seu parceiro, você vai se sentir preso até que o seu filho seja criado e vocês serão liberados. Aqui é uma crítica ou uma análise muito específica e muito inteligente da vida societária moderna em relação ao casal moderno. E por que eu consegui, por que nós conseguimos, na verdade, chegar a essa conclusão? Porque sem que você perceba, você vai compreender que dentro do casal, que primeiro o casal é o fluxo, ele é a questão principal do roteiro, obviamente, não tem como negar isso, mas que entre o casal existe tensão. E existe pequenas tensões. Do tipo assim, você não vai trocar essa camiseta? Mas, sabe, eu não posso dirigir? Que não sei... Sabe, essas pequenas intriguinhas, esses pequenos rancores entre o casal? Então, é justamente aqui que você vai compreender que existe algo de errado. Algo assim, de pequeno, mas errado entre eles. E aí, quando eles se veem ali presos dentro de uma casa, porque eles estavam percorrendo o sonho de ter a casa própria, e aí quando eles se veem presos, porque eles têm que criar uma criança, e vou continuar aqui a análise porque vocês vão compreender isso também. A criança, por exemplo, não é deles, não é deles. Foi entregue a eles dentro de uma caixa, e essa criança, em determinados momentos, ela começa a repetir, literalmente como se fosse um gravador, inclusive com a voz dos personagens, começa a repetir frases ditas pela mãe e ditas pelo pai. O que isso quer dizer? Quer dizer que os pais vão construir os filhos da maneira como eles estão vivendo. Quer dizer assim, é uma crítica muito específica, inclusive muito incisiva, que o filho ele vai repetir o comportamento do pai. Ele vai repetir o comportamento da mãe. Ele vai repetir o comportamento dos pais. Então é justamente aqui que o filme ele se entrega a uma crítica social incisiva e forte. E por que esse filme ele te entrega o fato de que ele não está falando sobre uma situação real? E aqui eu já vou explicar. Tem filmes que são de fantasia que eles falam sobre aquela fantasia, eles vão te vender aquela fantasia como se aquilo fosse a realidade do próprio filme, certo? Igual, vamos falar aqui sobre Harry Potter. É como se existissem de fato os trouxas e os bruxos e eles convivessem. E tem outros filmes que são alegorias, tipo Mãe, sabe? Um filme, inclusive tem aqui no canal, eu expliquei, tem explicação. É uma alegoria. Se você quiser entender o filme objetivamente, você não vai conseguir compreender se você não compreender sobre o que eles estão falando. Vivarium é exatamente isso. É uma alegoria. Então, se você quiser compreender o filme
estritamente na objetividade, você vai boiar. É aqui que entra a alegoria e por que como ele te mostra que é uma alegoria. Lembra que eu falei que existiam quadros dentro da casa que representavam a própria casa? Quando uma coisa fala sobre a mesma coisa, o que a gente chama isso? De metalinguagem. Quando você vê isso dentro de filmes, quando uma coisa representa a si mesma ou uma coisa está dentro da outra dentro do filme, tenho quase certeza absoluta que é um filme metalinguístico. É um filme, não exatamente um filme que vai falar sobre um filme, mas é um filme que vai representar o que ele está representando de um modo alegórico. Deu para compreender? É aqui que o filme vai te dar a dica do tipo, ó, não estamos representando algo literalmente real. E eu digo literalmente real porque mais eu vou fazendo essas costureiras aqui, tá? Essa questão de costurar o filme, porque ele é muito completo em si. Então, mais ao final do filme, o que acontece? A gente descobre que possivelmente o filho do casal parece ser uma espécie de extraterrestre, digamos, porque em determinado momento, a hora que ele vai falar um negócio que a mãe dele pede, ele cresce aqui como se fosse um sapo, e ele lê uma espécie de livro que não tem uma linguagem conhecida, e ele vê na TV uns símbolos estranhos, e ele entra dentro foi ótimo, né? E ele entra na maquete, aparentemente, ele consegue puxar a maquete assim e entrar como se fosse um tapete, por exemplo. E aí você vai falar assim, não, então o filme na verdade é um experimento extraterrestre, etc, etc, etc. Se você quiser compreendê-lo assim, é possível, é perfeito, não tem erro também, entende? Ali o filme ele meio que se explica, mas a hora que ele te mostra um quadrinho ali com a foto da casa, sabe? Ele vai mostrando essas coisas, ele tá fazendo uma metalinguagem. E aí a gente precisa compreender ele por meio de metalinguísticas, assim, no caso, que é de um jeito subjetivo, ok? Vamos continuar então, que o filme ele é muito meticuloso, ele vai representar isso de diversos modos. Quando o cara quando ele vai ter a ideia, né, a ideia de perfurar lá o chão que eu tinha dito e cavar o buraco, é porque ele tá fumando um cigarro e esse cigarro ele joga no chão ali na grama, e essa grama aparentemente ela é queimada, mas o modo como ela é queimada é como se fosse massinha, como se fosse o stop motion de massinha. E aí é onde ele tem a ideia, tipo, ele percebe, cara, isso aqui não é minimamente real. Realmente uma coisa assim, montada, não tem como, entende? Olha o modo como foi representado isso. Então é aqui que o filme ele se apresenta, ele vai se apresentando como uma espécie de redoma, entende? Em que eles estão presos. E o filme se propõe como essa espécie de crítica à modernidade, do mesmo modo como ele se propõe como uma espécie de crítica à rotina. Vocês conhecem Sísifo? É um mito que ele meio... Eu só vou pincelar aqui, mas ele basicamente peitou, né? Era um mortal, ele peitou os deuses e aí ele foi condenado a repetir certos atos, enfim. Aqui ele faz esse paralelo com Sísifo muito facilmente, em que o homem ele é condenado pela vida moderna, pela rotina, a repetir os mesmos atos. Se você for analisar, quantas vezes você não se viu preso pela sua própria rotina? Quantas vezes você não se viu preso pelos compromissos que você assumiu? Seja com outrem, né, com outra pessoa, com o seu parceiro, com um amigo, por exemplo, ou quando você tem um filho, quantas vezes você não se sentiu preso por isso? É justamente aqui que o filme ele vai atingir. E aí lembra que eu falei no caso que o filho ele começa a ver um livro, inclusive esse livro, que tem uma linguagem desconhecida, me lembra muito o Codex Serafinianus, que também tem vídeo aqui no canal, que é uma enciclopédia sobre o mundo que não existe. Parece muito, inclusive. Você começa a ver assim o garoto lendo o livro e basicamente você não consegue compreender o que é aquela linguagem. E aí você também vê ele, né, vendo a TV e aparecem muitos símbolos, muitos padrões. E aqui eu quero trazer o fato de que esses padrões que você vai ver na TV, que o garoto está vendo na TV, eles podem ser facilmente compreendidos como se fossem labirintos. Então, basicamente, o que acontece é que a TV está mostrando os labirintos da vida moderna. Será?
Então, e aí chega um momento que o cara, ele realmente não consegue suportar mais o próprio filho. O filho tem comportamentos estranhos, repetitivos, bizarros, e o cara não consegue mais suportar olhar na cara do próprio filho. E aqui, se você for pesquisar levemente, existem fábulas que contam a respeito desse infanticídio, né, que o pai ou a mãe busca pelo fato de querer matar a própria criança. João e Maria parte desse pressuposto. A fábula original, na verdade, é com a mãe tentando, né, matar os próprios filhos, por isso que eles fogem aí para a floresta, né, no caso. O filme usa isso, mas busca também mostrar, olha que o pai vê na criança uma espécie de bicho, uma coisa bizarra, busca retratar o momento em que o pai ou a mãe vê no filho algo que não é compreendido. Um choque de gerações, um choque de ideias e ideais diferentes, é o modo como eles buscam retratar isso. E aí, nesse momento em que a criança, que já não é mais criança, é um adolescente ou adulto, porque ele tem uns crescimentos muito do nada, assim, como se ele estivesse realmente, como se fossem fases, não sei, sabe quando você tá numa fase do joguinho, aí o Mario cresce, quando ele pega a vida? Então, é como se acontecesse isso. E aí, no caso, ele cresce e ele começa a ter uns comportamentos que a mãe, né, dele começa a procurá-lo e ela vê umas coisas bem estranhas e ele tem esses comportamentos, tipo, bizarros que parecem alienígenas. Em determinado momento, e eu quero chegar aqui, né, que é quando ele pega parte dessa maquete, ele abre e ele entra. E aí é onde ela, né, a mulher, ela vai atrás e ela consegue entrar. E aí você se vê numa viagem visual louca. Você vai ver várias realidades de várias cores. Exatamente, ó. Vocês conhecem o sistema RGB? Red, Green e Blue. Vermelho, verde e azul. Se você quiser decompor uma cor, né, qualquer cor que você veja, se você quiser decompor a cor ou formar uma cor, se você fizer a mistura de vermelho, verde e azul em determinadas proporções, você consegue chegar à cor que você está vendo. Quer subjetivismo maior do que esse que o filme nos mostra? Se você quiser compreender que aquela, na verdade, são várias realidades que estão ali por detrás, beleza, mas é exatamente isso. São várias realidades, são várias camadas que está por detrás, que está embaixo. O que eu estou querendo dizer? RGB, vamos lá. Primeiro é mostrado uma realidade em uma cor, totalmente vermelha. Depois é mostrado uma realidade em verde. E depois é mostrado uma realidade em azul. Eu não sei se é exatamente nessa ordem, mas não vai fazer diferença aqui. E a realidade que nós vemos do começo ao fim do filme, que não é exatamente uma realidade, né, igual eu estou falando aqui, o que a gente vê é colorido. O que está querendo dizer? Que aquilo que a gente vê é composto, na verdade, de várias nuances que estão por debaixo da Terra, que estão escondidas. Quando ele ergue a maquete e entra, lembra que eu falei que parece um tapete? São realidades que são varridas para debaixo do tapete. Lembra que eu falei que é uma nuance, é uma questão de casal, da rotina do casal e de como que a modernidade aprisiona, como as coisas aprisionam e quantas coisas você teve que varrer para debaixo do tapete para viver em sociedade. Quando a mulher começa a ver essas realidades, ela vai caindo, é como se ela estivesse sendo puxada e ela cai, e vai indo de realidade em realidade. Quando isso acontece, a gente está vendo as coisas que foram deixadas ali debaixo. Você entende? Como se a realidade, na verdade, a realidade que a gente vê em cores, ela fosse composta e decomposta em várias outras nuances. Tem como entender isso, né? Tipo, beleza. E aí chega ao final, esse filho, né? Essa pessoa que se formou, ele vai e toma o lugar daquele atendente que atendeu esse casal. E aí outro casal chega ali na imobiliária buscando uma casa e ele passa a atender. Tá, vamos fechar o vídeo fechando o filme.
que isso representa, Márcio? Isso representa a ideia cíclica da rotina. Nós formamos aqueles que nos substituirão. Nós substituímos os nossos pais nos relacionamentos que eles tiveram, e nos relacionamentos que nós tivemos, os nossos filhos nos substituirão. Não tem coisa mais poética do que isso. Não tem coisa mais Sísifo do que isso. O filme é basicamente a jornada do Sísifo, sem tirar nem pôr. É basicamente ele disseca, como se ele pegasse e fizesse uma cirurgia ali na sua frente de como a modernidade e a realidade é. É isso, Vivarium é isso. Vivarium, vocês sabem o que é Vivarium? É aquelas coisas que dá para pôr formiga, por exemplo, que você vê a formiga construindo a realidade, a sociedade deles, né? A sociedade delas, no caso, desculpa. Então, Vivarium é justamente isso, a gente vê a construção de uma sociedade. Entendeu? Ficou claro? Ficou confuso? Se ficou confuso, deixa aqui nos comentários. Mas já se inscreve no canal, porque direto a gente tem dicas e reviews aqui sobre livros, sobre séries, sobre filmes e HQs. Beleza? O vídeo era esse, eu espero que vocês gostem do filme e eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo também. Deixa seu like, se inscreve e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!